Ai, deixa eu orar um pouquinho, falar com Deus. Deus, eu tô aqui hoje pra conversar com você. Ô filha, sim, que bom que você veio, sim, vamos conversar. Deus, tava morrendo de saudade, como é bom conversar com você, Senhor, muito obrigado. Deus, olha, hoje eu vim aqui porque eu tô precisando resolver uma questão com você. Vou até sentar porque meu joelho já começou a doer já. Ai. Então, Senhor, o que eu queria te falar é o seguinte, porque eu tô com uns problemas lá na minha família, você já sabe, né? Aquela pessoa de sempre, que sempre faz as mesmas coisas. Eu já não sei mais o que eu faço, porque toda vez que eu vou pedir ajuda, acontece esse tipo de coisa. Eu já falei, já tentei mais de uma vez pra tentar, o negócio dá certo, mas nunca dá certo, porque toda vez é do mesmo jeito, toda vez tem a mesma briga, às vezes não é a mesma coisa. Eu não sei mais o que eu vou fazer, porque toda vez, se eu tentar de um jeito, não dá certo, se eu tentar de outro, não dá certo. O que você vai me fazer? E a pessoa já tá me devendo, você acredita que a pessoa já tá me devendo? Eu já teve a audácia de vir assim pra mim, pedindo ajuda, eu ajudei, depois veio de novo, não me pagou, e agora tá querendo as pessoas de novo, você acha que eu devo ajudar a pessoa? Mas eu não vou mesmo, Senhor, porque não tá certo, isso não dá certo, eu não sei mais o que eu faço já. Ai, olha Deus, por favor, eu preciso saber o que você quer me dizer, Deus, como que eu faço pra resolver essa questão, como que eu posso fazer, porque não tem mais, como que eu faço pra resolver isso, Senhor? O Senhor precisa me ajudar, Deus, fala comigo, Jesus, fala comigo, Senhor, eu preciso dessa voz nesse momento, Deus, me dá uma solução pra esse problema, Jesus, me ajuda. Então é isso, Deus, obrigada por hoje, foi muito bom estar com você. Amanhã, quem sabe se der certo, estarei aqui novamente, tá bom? Um beijo! Gente, que situação. Não, sabe o que eu tô pensando aqui? Que eu já conversei com pessoas que só elas falavam. Então, na verdade, não era uma conversa, né? A pessoa falava, já fiquei assim horas ouvindo a pessoa e ela dizendo ela que ela tava conversando comigo, né? E eu só ficava assim, porque a pessoa não me deixava falar. Quando eu ia tentar tomar um fôlego pra falar alguma coisa aí, ela já entrava de novo, já mudava de assunto, daqui a pouco voltava no assunto de novo. E aí, às vezes, ela me perguntava alguma coisa, daqui a pouco ela mesma respondia a pergunta dela, era um negócio assim muito louco. Isso me fez pensar um pouco como andam as nossas conversas com Deus, porque às vezes a gente fala que conversa muito com Deus, fala muito com Ele, mas será que Ele tem falado conosco? A gente tem parado pra ouvir o que Ele está falando também, isso é muito importante. Nenhum relacionamento vai pra frente se a gente não souber ouvir a outra parte. Isso também fala muito do nosso egoísmo, da gente querer chegar pra Deus só pedindo as coisas, querendo contar os nossos problemas e não saber o que tá no coração de Deus, o que Ele quer compartilhar conosco. Quais são os planos e os projetos dele para aquele dia, para a semana, para o mês, para o ano, para a vida da pessoa. Não se trata só de nós. Talvez naquele dia que você foi conversar com Deus, Deus queria te usar para abençoar a vida de uma outra pessoa. Sei lá, que você fizesse uma compra para uma pessoa, pagasse uma conta, fosse dar um abraço, fazer uma oração por uma pessoa, e aí você ficou falando só de você, e aí Deus não conseguiu acessar o seu coração para socorrer aquela outra pessoa que ele estava em mente. Sabe o que é lindo pensar? Deus é um Deus de relacionamento. Ele deseja se relacionar conosco. Foi por isso que ele enviou Jesus. Por isso Jesus morreu por nós, para que nós fôssemos reconciliados ao Pai, para que nós não tivéssemos mais inimizade com ele. E com isso nós podemos ter novamente um relacionamento assim como era lá no jardim. Mas tá, de conversar a gente entende bem, né? A gente sabe falar que é uma beleza. A questão é ouvir. Eu vou usar um versículo aqui, lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 19, diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A gente tem um grande e seríssimo problema em ouvir. A gente sempre tem a palavra na ponta da língua. A gente sabe olhar para uma situação, julgar muito rápido, resolver o problema muito fácil na língua, tá? Na língua a gente faz muita coisa. Mas quando é aquela parte de ouvir, nossa, como isso é difícil. E isso é tão importante que Tiago fala, tenham isso em mente. Ai, meu Deus, como eu preciso aprender isso. Ter isso em mente, seja pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para se irar. Meu Deus, parece que é tudo invertido, né? A gente se ira primeiro, depois a gente fala. Aí, lá por último, a gente escuta. Mas não é verdade, quando a gente vê uma situação que dá aquela raiva na gente, primeira coisa, já fica irado. Já fica irado. Aí, com a ira vem o quê? Vou tagarelar, eu quero falar o que eu penso. E aí, por último, a gente vai sentar na hora que o negócio passa, né? Que o sangue esfria. Aí a gente fala, tá, me conta agora o seu lado. O que foi que aconteceu? Ai, gente, o ser humano é uma comédia. Tá, Maísa, como eu faço então pra ouvir a voz de Deus? Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? A Bíblia, gente, aqui você vai ouvir a voz de Deus. Não tem como você ler isso aqui
e não ouvir a voz de Deus. Por isso me preocupa muito algumas pessoas que falam assim, que oram muito e não lê a Bíblia. Porque aqui está o caráter de Deus, quem Deus é, como Deus pensa. Aqui está, gente. É na palavra que você vai encontrar, que você vai conhecê-lo mais. Então muitas pessoas falam, hoje eu orei, hoje eu me relacionei bastante com Deus porque eu orei. E a oração é sim muito importante, mas aí a pessoa não tocou na Bíblia. Aí logo aparece uma situação e ela vai agir de acordo com os sentimentos dela, com as emoções dela. Com quem elas têm se relacionado então? Se elas não estão lendo a Bíblia, será que não é um Deus criado por elas mesmas? Você sabe que é possível a gente criar um Deus através das nossas vivências, das nossas experiências, da cultura. Muitas coisas podem influenciar para que a gente crie um Deus e achar que aquele Deus que eu estou me relacionando é o Deus verdadeiro. E aí, se a gente não tiver o contato com a palavra, se a gente não conhecer a palavra, a gente vai acabar ouvindo a voz desse Deus criado por nós mesmos. Quer ver uma outra coisa também? A oração, a leitura bíblica, isso transforma uma pessoa. Mas se a pessoa diz que ora muito e ela não está sendo transformada, tem alguma coisa errada. Essa pessoa não está se relacionando com a palavra de Deus. Então, gente, a oração, ela tem poder sim. A oração é um meio que Deus nos deu para nos conectarmos, nos relacionarmos com Ele. Tanto é que você pode ver que Jesus disse assim, olha, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Não é para mudar o outro, a oração, mas ela muda nós mesmos. Se você for para Deus orar e você tiver com um sentimento ruim no seu coração, você pode ver que se você orar, aquilo ali vai sair. Deus logo vai te dando estratégias. Deus vai mudando o coração da gente quando a gente ora. É um bem para nós mesmos. Mas, por favor, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Não se apoie apenas naquilo que você acha que Deus é, mas queira conhecê-lo através da sua palavra. E melhor ainda é quando você ora a palavra, quando você pega a palavra de Deus aqui e começa a declarar ela em oração. Aí, meu amigo, não tem pra ninguém. E sabe de uma coisa? Deus não vai falar nada conosco que esteja fora da sua palavra. Tanto é que eu já contei esse testemunho aqui, mas eu vou repetir pra você, só pra vocês terem noção. Uma vez eu tava aqui lavando a minha louça e chorando porque eu não tinha engravidado no mês. E Deus já tinha me feito a promessa que me daria um filho. E eu tava chorando muito, duvidando de Deus. E aí ele gritou. Gente, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus assim, bem audível mesmo. As outras vezes eu tive as impressões no meu coração, era o Espírito Santo, mas esse dia ele gritou mesmo comigo. Na hora eu parei de chorar porque eu fiquei muito assustada. Ele citou pra mim Números 23:19. Ele gritou, por acaso eu diria e não faria? Eu nunca vou me esquecer disso. E olha o que tá dizendo aqui, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Pra você ver, eu tava ali lavando a louça e conversando com Deus. Era um diálogo, né? Eu estava conversando com ele. Deus, você não vai fazer? Deus, quanto tempo? Deus, eu vou ter que esperar. E ele me respondeu, gente. Então, por isso, leia a Bíblia. Quando nós estamos num relacionamento que nós não temos interesses, que a gente tá ali porque a gente ama a pessoa, a gente quer estar com ela, então a gente não vai ter diálogos de, me faça isso, por favor, me dá isso. A gente vai estar com a pessoa por prazer. Então a gente vai querer ouvir o que ela tem a dizer também. Eu espero que nós possamos chegar nesse nível de relacionamento com Deus. Então era isso, pessoal, o vídeo de hoje. Espero muito que tenha te abençoado, te edificado, te ajudado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilha, tá bom? E um beijo pra vocês. Até semana que vem.